falar dessa preparação do Cruzeiro, né? Teve novidade na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro de olho no Vasco da Gama. O Fagner voltou a fazer parte do trabalho, iniciando aí essa transição já completamente cicatrizada, aquela lesão que teve, quebrou a fíbula, né? O Fagner, aquela entrada do pote, que ainda na Copa do Brasil, 2 meses quase parado o lateral direito, agora inicia aí esse processo de recuperação. Então agora vai depender muito também da resposta dele, como ele vai reagir, a depender da evolução dos trabalhos na Toca da Raposa 2. É claro que vai ter uma intensidade maior para aí sim poder ficar à disposição, enquanto não, o Cauã, garoto que veio do Atlético Paranaense, fica ainda como opção para reserva do William, que segue como titular na lateral direita. E aí fica a dúvida com relação à dupla, né? O Sinisterra e o Eduardo. O Eduardo teve uma indisposição antes do jogo do final de semana contra o Red Bull Bragantino no domingo e ainda não treinou, não participou da atividade hoje, essa reapresentação. E o Sinisterra também não foi a campo hoje, então fica ainda a expectativa. O que a gente sabe, Seabra, com relação ao estiramento do Sinisterra, não foi nada mais grave. É algo mais leve, existe até a possibilidade que ele possa viajar para o Rio de Janeiro para participar desse jogo contra o Vasco da Gama. Então o torcedor que estava um pouco mais preocupado, porque ele veio de um período longo de lesão, tinha disputado antes da estreia dele com a camisa do Cruzeiro, esse retorno aos gramados, ele tinha participado da última partida só em março. Então ficou um longo tempo de inatividade, um período longo de recuperação, algumas contusões musculares, e o Cruzeiro fazendo um trabalho especial para que ele possa trabalhar sem lesão. Então o Cruzeiro trabalhando forte para poder entregar a melhor versão do Sinisterra, para que ele possa ter um ano sem lesão. Então o Cruzeiro trabalhando, pensando na sequência da temporada. O Sinisterra ainda não trabalhou, então a depender da semana, quem sabe ele pode até viajar para o Rio de Janeiro. Porque o histórico dele não é nada positivo, né? Depois do Feyenoord, principalmente da Inglaterra, cara, é muita lesão. Número baixíssimo de jogos e tudo mais. Ele estava no Leeds United, acho que na segunda divisão, no ano passado. Você vai e pega os números dele, realmente jogou pouco. Tecnicamente, acho que ninguém discute, né, Lelão? A questão é física mesmo dele, né? Acho que a maior preocupação é essa, e até por isso o Cruzeiro fazendo um trabalho mais forte para poder entregar a melhor versão do Sinisterra para o Leonardo Jardim. Ainda dentro dessa preparação, um outro assunto, que são os pendurados, né? O Cruzeiro tem um monte de jogadores importantes, né? A lista já não era pequena, né? No jogo contra o Red Bull Bragantino, perdeu o Vidalba e o Gabigol. Foi daquele festival de cartões, né? E aí a gente até falou 11, né, Lelão? Depois a gente passou a limpo lá, porque na 13, suma, né? São 13 total, né? Porque teve até pro Leonardo Jardim, teve cartão amarelo. É um dos pendurados também. São 9 pendurados essa lista aí no jogo contra o Vasco. Vamos lá, vamos tomar nota aqui. Se precisar, a gente recorre ao celular. Mas titulares são 6. O Cássio, o Lucas Romero, Fabrício Bruno, eles estão pendurados. O Wanderson, Matheus Pereira e também o Caio Jorge. Então, 6 titulares estão pendurados. Além deles, 2 reservas, o Wallace e o Matheus Henrique, além do Leonardo Jardim. Ou seja, 9 jogadores pendurados, 6 deles titulares nesse jogo contra o Vasco da Gama. Olha, e aqui, mas o Wanderson não levou nesse jogo, né? Não, ele tá pendurado vai pendurado, né, no jogo contra o Vasco. Eu tenho aqui 1, 2, 3, até a folha aqui, 4, 5 do Cruzeiro. Então o Jardim levou amarelo também. Levou. Lélio, só de pegar aí, ó, Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Caio Jorge e Cássio, Romero. Só esses 5 aí, Cássio e Romero também. E o próprio Leonardo Jardim. Assim, o próprio Leonardo Jardim também é importantíssimo. Ele não pode estar na beira do gramado e nem pisar no vestiário na hora do jogo, né? Sim, é importantíssimo. Mas eu digo assim, quem vai estar lá dentro do campo? Leonardo Jardim, claro, é fundamental ali na beirada do gramado, principalmente. E claro que nós já estamos falando e pensando no jogo contra o Flamengo também. Né? Porque o Cruzeiro joga sábado contra o Vasco, mas no meio de semana que vem tem o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Dia 2. Jogo complicado. Dia 2 é quinta, né? Isso. É um jogo complicadíssimo. Ô Lélio, para esse jogo contra o Vasco, sábado agora, poupar esses jogadores, você acha que é viável? É possível? Você pouparia? De jeito nenhum. E aí se perder o jogo? Não dá. É jogo difícil. Aliás, o Vasco joga amanhã
contra o Bahia, né? Um jogo atrasado que ele tem. Então, não dá para pensar no jogo do Flamengo sem jogar contra o Vasco e jogar para vencer. É o pessoal que vai ter que se controlar dentro de campo. Hoje mesmo, mais cedo, até um ouvinte mandou pra gente, Caio Jorge. Ele tá pendurado desde abril, cara, no Brasileirão. Desde abril, desde o mês 4. A gente já tá no mês 9. Olha aí há quanto tempo ele tá com esses 2 cartões. Porque até contra o Atlético ele recebeu, né? Contra o Atlético e contra o CRB. Porque ele tá pendurado também na Copa do Brasil, não tá, Rafa? Tá também. Pois é, olha aí. Também. Então tem que se controlar. Eu acho que tem jeito. Tem alguns jogadores, por exemplo, o Matheus Pereira, o Caio Jorge, como o Léo falou aí, são jogadores que dá pra dar uma segurada na onda, né? Porque o esquema do Leonardo Jardim, ele prevê uma marcação alta, né? Lá em cima. Mas não é aquela marcação de meio de campo, de Romero e tal. É um Cerca Lourenço ali, pelo menos pra não deixar confortável o time adversário sair jogando. Mas não precisa também tomar um cartão, né? Esse é o ponto, né? Porque o Cruzeiro aperta muito a marcação. E atacante não é a praia dele, né? Mas às vezes quer tentar antecipar, chegar mais forte e como não é a dele, acaba chegando um pouquinho atrasado e acaba, às vezes, tomando amarelo. É o caso, pelo menos pra mim, do Caio Jorge, até por isso, dentro desse número importante que o Lelão trouxe aí, o Caio consegue segurar a onda desde abril aí no Campeonato Brasileiro. Se o atacante já não tirar a camisa pra comemorar e não reclamar tanto, já diminui bem a possibilidade de receber um cartão amarelo, né? O que não acontece tanto com o Matheus, né? O Matheus, eu pelo menos puxando pela memória aqui, eu lembro de poucos cartões que ele tomou fazendo falta. Eu lembro muito mais dele reclamando, segurando uma batida de escanteio, que acaba prejudicando o time, né? Porque se perde o Matheus, por mais que você tenha opções ali para poder fazer esse papel de armar jogadas ali, mas fica complicado porque é um jogador diferente, né? Para esse toque diferente. Agora, outros jogadores não dá para você imaginar os caras segurando num jogo pesado desse como o Vasco no São Januário, né? Você vai pedir pro Romero e leve? Não tem como, né? Fabrício Bruno. Então a turma da marcação aí é jogar o jogo e ver o que acontece lá na frente. Não tô com o Lelhão nessa, não dá para poupar. Tem que pensar nos 3 pontos em São Januário para depois aí sim pensar no Flamengo. O Sandoval Costa falando, tem que entrar com o time titular para vencer, independentemente de cartão amarelo, depois se vira contra o Flamengo. Cara, é um negócio que a gente tem que analisar mais pra frente, porque é o estilo de jogo do Vasco, do Diniz, né? Sai tocando lá de trás e aí? Vai segurar, vai apertar, vai esperar um pouquinho mais ali próximo do meio de campo, é uma coisa pra gente observar. Mas realmente, tem que jogar com o time titular, porque o Vasco, ele cresceu nas mãos aí do Diniz e até o Felipe Coutinho resolveu ressuscitar. E muita gente fala, um abraço aqui pro Thiago Lara, trabalhamos juntos, um abraço pra ele. Thiago Lara tá fazendo um trabalho muito legal de estrategista digital e copywriter. Um abração pro Thiago Lara. O Chicão tá falando aqui, ó, muita gente falando sobre isso, viu? O Chicão falando, meu medo é a arbitragem a deixar no jeito pro Flamengo, tirando uma quantidade boa de jogadores. O Cruzeiro tem que ter cuidado. O Lucas também. Ter a alma encomendada, né? A CBF vai arrumar um cartão amarelo pros jogadores importantes do Cruzeiro. Podem anotar. Abrão Alves, o Bolassi pode muito bem substituir o Caio Jorge no segundo tempo. Outra aqui, Lucas, eu iria com o Lucas Silva e Matheus Henrique de volante, dava um descanso pro Romero, e depois vem o Flamengo, né? Ele tá pendurado também, o Romero, né? Mais um que... O Matheus Henrique também. O Matheus Henrique também, mas não é titular hoje, né? Mas se os dois levarem cartão, aí complica a vida do Jardim, né? Eu assino embaixo do que vocês estão falando aí também, eu acho que não tem que poupar agora não, porque se levar cartão tem que mostrar que tem elenco, tem que ir pro jogo contra o Flamengo, não tem jeito. Eu acho que esses três pontos contra o Vasco são fundamentais também, né? Pra quem tá brigando, pro Cruzeiro que tá brigando aí na parte de cima da tabela. Imagina, como o Léo falou, perde o jogo contra o Vasco. Aí beleza, poupou Caio Jorge, Matheus Pereira, não sei o quê, perdeu o jogo contra o Vasco. Aí vai lá jogar contra o Flamengo no Maracanã com o elenco que o Flamengo tem, não é garantia que vai ganhar também, né? Tem que pensar nesse jogo, e aí é um jogo, se a gente for imaginar a tabela e que o Cruzeiro vem jogando, é um jogo acessível, né? Dá pro Cruzeiro se jogar o que tem jogado até aqui, dá pra vencer o Vasco, que a gente falava sobre números, né, Lelão? Como é que é difícil
jogar em São Januário, a gente sabe que é difícil, só que o Vasco não tem números tão positivos jogando em São Januário. A última vitória no Campeonato Brasileiro aconteceu em maio, o jogo contra o Fortaleza, aquele 3-0. Depois foram 5 jogos em São Januário, com 2 derrotas e 3 empates. Maio foi a última vitória do Vasco. No Campeonato Brasileiro. Venceu o CSA, Copa do Brasil, e venceu o Melgar na Sul-Americana. Teve um Mundial aí no meio do caminho também, né? Mas são 5 jogos, né? Então, teve o Mundial. Ficou parado. O tempo acaba assustando porque teve um mês, né? Da parada do Mundial, você tem razão. Mas são, querendo ou não, são 5 jogos, né? 5 jogos. Então é uma marca importante, a gente sabe, isso não diminui o peso de jogar em São Januário, mas o Vasco não tem regulado tanto. É claro que o Cruzeiro tem que se apegar ao que pode para tentar trazer esses 3 pontos. Né? Falei. Tá perguntando aqui, ó. Alguém sabe qual jogo o Leonardo Jardim recebeu o primeiro amarelo? Foi Red Bull. Não, Red Bull Bragantino não. Vou me recordar. Mas a gente tava conversando com o Gabriel isso aqui. Tá pendurado há muito tempo. Na redação, né? Não, ele ficou pendurado, ele recebeu o cartão amarelo, o segundo no intervalo do jogo, quando ele saiu pra reclamar no Red Bull Bragantino. A gente nem viu, você chegou a falar. Eu não falei. Ele foi pra reclamação, lembra que ele tinha ido naquela confusão lá que o Matheus e o John ficaram naquele empurra-empurra, ele foi lá pra poder conversar e aproveitou pra reclamar. Até falei na transmissão que ele aproveitou pra reclamar com o Lucas ali alguma coisa e acabou sobrando amarelo pra ele.